Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo rutilado, e a opção número 2, a calcedônia. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. E vamos tentar descobrir se a gente consegue superar todos os obstáculos para ficarmos juntos. Opção número 1, quartzo rutilado. Opção número 2, calcedônia. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa, faça a escolha com tranquilidade. Quem preferir pode fazer a conexão pela foto das pedras, que é a capa do vídeo, tá bom? Gente, só lembrando que todas as tiragens do canal, elas são atemporais, tá? Elas servem para o momento em que vocês estão vivendo ali, o momento que o vídeo cair na mão de vocês. Ao menos as que têm data marcado, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o quartzo rutilado, ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, embaralhados arcanos maiores, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do eremita. A grande maioria das pessoas aqui deve estar afastadas, né? Porque o eremita é uma carta de afastamento. O eremita é uma carta que nos remete muito a buscar soluções, né? Ele nos remete muito à saudade, porque o eremita, ele é representado por um velho à noite, sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz, ele procura ali o melhor caminho, a melhor solução, a melhor estrada, mas ele sempre está sozinho. Então essa carta vindo como arcano principal, ela nos fala que vocês provavelmente estão afastados, né? A saudade está apertando, mas lembrem-se que o eremita é aquele que está procurando soluções, né? Procurando ali respostas para o que ele tem dentro dele. Então, por essa carta eu falo que as chances aqui são bem grandes de vocês conseguirem encontrar o caminho certo aí a ser seguido, o caminho certo a ser levado, porque o eremita está procurando exatamente esse caminho, né? Então é uma carta que nos dá aí boas perspectivas para a leitura. Vamos ver agora a situação, porque essa é a energia principal, é o que vocês estão vibrando diante da situação, né? O que o universo está vibrando ali para vocês. Vamos ver agora o que o tarô nos fala da situação. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, vamos ver. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, vamos ver. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, cortando em 3, deck do meio, nós temos eremita e eremita. A saudade aqui tá forte, hein?
As de espadas, pajem de copas, 3 de copas, 8 de espadas, desculpa, 8 de copas, 8 de espadas, e a carta do corte é um 6 de paus. Gente, aqui existe grandes chances de uma reaproximação, tá? A gente abre o jogo com 2 eremitas. O eremita é uma carta que fala muito de saudade, consequentemente nos fala também de sentimento, porque é o que eu sempre falo, a gente só tem saudade de quem a gente gosta, né? A gente não tem saudade de quem a gente não gosta, a gente não sente falta de quem a gente não gosta. Quem a gente não gosta, a gente nem lembra, quanto mais sentir falta. E quando a gente lembra, a gente faz questão de esquecer logo, né? Então, 2 eremitas é muito forte aí que a saudade está apertando, a saudade está machucando. Só que o eremita está procurando respostas, né? Está procurando caminho, está procurando aí um entendimento maior da situação. Seguido de um as de espadas. Todo as nos fala de inícios ou reinícios, de começos ou recomeços. E o as de espadas aqui ele vem falando que vocês têm grandes chances aí de sentar, conversar, tentar esclarecer as coisas, tentar colocar as coisas aí em pratos limpos, né? É uma conversa que vocês precisam ter aqui, que não é geralmente uma conversa romântica. Geralmente ela é uma conversa mais séria, uma conversa mais fria muitas vezes. Não é fria, é esclarecedora, né? Não é juras de amor, não é promessas de amor, não é isso não. É vocês falarem o que vocês esperam, o que vocês desejam, o que vocês querem de uma relação. Essa pessoa, pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer, porque muitas vezes, gente, o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer no momento é outra. Então vocês precisam tentar chegar aí num consenso, né? Num denominador comum, para decidir o que fazer da história de vocês. Aqui existe sentimento? Existe, eu tenho um pajem de copas. Pajem de copas é uma carta de emoção e é um sentimento que ainda pode crescer, porque esse pajem pode virar um cavaleiro, de um cavaleiro uma rainha, de uma rainha para um rei, ou seja, é um sentimento que ainda pode evoluir, que ele pode ainda se avolumar mais, tá? Então existe sim sentimento aqui, existe sim emoção. E em seguida desse pajem de copas eu tenho um 3 de copas. O 3 de copas é uma carta que fala de emoção, ele não fala só de triângulo, né? Triângulo é uma das atribulações, uma das características dessa carta, mas não é a única dela. O 3 de copas é uma carta que fala muito de sentimento, é uma carta que fala muito de emoção. E um sentimento leve, um sentimento gostoso, aquele frio na barriga, aquele amor juvenil. O 3 de copas ele fala de sentimento, ele fala de emoção. O 3 de copas nos fala de encontros íntimos, nos fala de um amor leve, um amor gostoso, um amor bem juvenil mesmo, tá? Então a gente percebe que existe aqui sentimento, que existe aqui emoção envolvido. Muitos podem se tratar sim de triângulo, muitos podem estar afastados aqui, ó, 2 eremitas e um 8 de copas, porque se trata de um triângulo, ou vocês não querem aceitar, ou a outra pessoa está tendo problemas na casa dela, enfim. Tragam aí para a realidade de vocês, né? Mas o 3 de copas fala que existe emoção, que existe sentimento aqui envolvido. Tanto que em seguida a gente vem com o 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento. Mas o 8 de copas a gente dá as costas a uma situação e tenta seguir adiante, mesmo com emoção, mesmo com sentimento. Então o 8 de copas fala que vocês não estão juntos, não porque não existe amor envolvido. Vocês não estão juntos por outras circunstâncias. E uma vez que existe amor, a gente pode reverter também essa situação, né? A gente pode voltar a se reaproximar, tanto que tem aqui um as de espadas. Inícios ou reinícios, só que aí vocês conversando, vocês acertando, vocês colocando os pingos nos is. Porque quando a gente sabe onde a gente está pisando, a gente sabe também o que esperar daquela situação. Aí cabe a gente aceitar ou não aquilo, investir ou não naquilo, tá? Então a gente percebe que aqui existe sim emoção, que aqui existe sentimento, que aqui existe condições das coisas poderem fluir, das coisas poderem acontecer. Só que muito cuidado com a autossabotagem, né? A gente tem aqui o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta de autossabotagem.
O 8 de espadas nos fala o seguinte: a nossa mente mente. A nossa mente muitas vezes nos prende em situações que fazem com que a gente não veja ela direito. Geralmente, o 8 de espadas, a pessoa está vendada. Aqui não, ela não está vendada. Ela está numa esfera, né, de vidro. Então ela não está se movimentando, só que ela está de costas para a situação. Consequentemente, ela não está enxergando. E a mente, que são as 8 espadas que estão aqui, muitas vezes bloqueia, fazendo com que vocês fiquem presos nessa situação sem olhar para ela com muita claridade, com muita objetividade, com muita verdade. Mas vocês desejam uma reaproximação. Vocês vibram aí, olha aqui os 6 de paus, um recomeço, né? Uma volta, uma reconexão. Porque o que é o 6 de paus? É o cavaleiro que está voltando da guerra coroado com os louros da vitória. É uma carta que nos fala muito da pessoa regressando para a nossa vida. Só que também é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de vitória, de conquista, de sucesso, de triunfo. Então existe grandes chances aqui de vocês conseguirem sim sair vitoriosos de toda essa situação. Existe chance aqui de vocês conseguirem dar a volta por cima e fazer essa história poder se concretizar, fazer essa história poder acontecer. Porque a pergunta é: ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? A gente fecha com uma carta de vitória e a gente abre com uma carta que está procurando as respostas, buscando aí as soluções dos problemas. Então é muito positivo aqui para que vocês consigam sim acertar essa situação, resolver essa situação e poderem viver esse amor sim. Só que vocês precisam sentar e esclarecer as coisas, né? É aquela velha história, o combinado não sai caro. Então tentem aí sentar, tentem aí conversar, tentem aí esclarecer as dúvidas que vocês têm, os problemas que vocês vão ter que enfrentar, como vocês poderiam enfrentar isso. Então tentem deixar as coisas o mais claro possível aí, diante das situações. Tente fazer com que as coisas fiquem o mais transparente também possível aí para vocês. Porque foi o que eu falei, uma vez que a gente sabe onde a gente está pisando, a gente sabe o que a gente pode esperar daquilo. E aí a gente também não fica criando uma série de ilusões na cabeça da gente que no momento, pelo menos, não pode ser vivida, não pode ser compartilhada, não pode ser feito, né? Então, por isso a necessidade de sempre fazer com que a verdade prevaleça nessas conversas, tá? Mas aqui é muito forte a possibilidade, sim, de vocês saírem vitoriosos dessa situação, de vocês conseguirem resolver essa situação e ter um novo começo aí, baseado na verdade, na honestidade, né? Saírem vitoriosos porque vocês estão, de uma forma ou de outra, buscando a solução para os problemas. E aqui existe sentimento. Pajem de copas, 3 de copas, 8 de copas e 2 eremitas. Existe desejo, existe paixão, existe vontade também. Olha o 6 de paus aqui. Tá? Então existe grandes possibilidades sim de vocês saírem vitoriosos diante de toda essa situação e conseguirem viver sim esse amor. E é um amor que ainda pode crescer. É um amor que ainda pode se transformar mais forte, né? Esse pajem pode evoluir aqui, ele ainda pode amadurecer para cavaleiro, para rainha e para rei. Então é um amor que pode ainda crescer mais ainda, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a calcedônia. Vamos lá? Sai quartzo rutilado, entra calcedônia. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com a calcedônia. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com a calcedônia. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos? Para quem se conectou com a calcedônia, cortando em 3, deck do meio, nós temos a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino.
Essa carta tem vários nomes, mas é uma das cartas que nos falam de possíveis ligações de outras vidas, possíveis relacionamentos kármicos, mas a roda nos fala muito da gente estando na linha da vida um do outro, da gente estando aí no caminho um do outro. Só que a roda, gente, ela é uma carta que fala de mudanças. Como eu sempre brinco, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. Então ela é uma carta que geralmente nos traz mudanças positivas para a situação. Só que a roda também é uma carta de instabilidade, porque a roda ela gira constantemente, né? Então é uma carta que pede para a gente também equilíbrio, porque quanto mais equilibrado nós estivermos, mais para o centro da roda nós vamos nos deslocar. Quanto mais no centro da roda a gente tiver, menos altos e baixos nós vamos ter. Vai existir os altos e baixos, mas eles vão ser menor, né? A amplitude vai diminuir. Ou seja, o alto e baixo, o sobe e desce, vai diminuindo. Vocês vão conseguindo ter um relacionamento mais equilibrado. Então é muito importante, quando sai a roda, a gente tentar manter um equilíbrio também diante da situação. Tentar aí se controlar mais muitas vezes diante das coisas, né? Não deixar a impulsividade muitas vezes falar mais alto. Vamos ver o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos. Para quem se conectou com a Calcedônia. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos. Para quem se conectou com a Calcedônia. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos. Para quem se conectou com a Calcedônia. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos. Para quem se conectou com a Calcedônia, vamos ver. Ainda iremos superar todos os obstáculos para ficarmos juntos. Para quem se conectou com a Calcedônia. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de ouros, enamorados, 2 de espadas, eremita, 9 de espadas, 5 de paus, e a carta do corte é um 5 de ouros. Gente, existe condições de vocês superarem isso? Existe. Existe sim, só que vocês sabem que eu não vou mentir o que sai no jogo, né? É o que eu falei num vídeo aí passado. Eu não tô aqui para falar o que vocês querem ouvir ou o que eu gostaria de falar, porque é muito mais fácil a gente dar notícia boa do que ruim. Aqui não é ruim a notícia, mas a gente abre o jogo com um 8 de ouros. Vocês reclamam muito da temperança, né? Que a temperança é lenta, que a temperança demora. O 8 de ouros, gente, é mais lento que a temperança. O 8 de ouros, na minha forma de ver, é a carta mais lenta do tarô. Porque o 8 de ouros fala que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. E entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar, para que essa semente possa germinar, possa crescer, possa se transformar numa árvore, dar flores e dar frutos. Então o 8 de ouros é uma carta lenta, ele é uma carta demorada. O 8 de ouros fala que vocês conseguem sim superar essas dificuldades, porém demora para que isso aconteça. Não é rápido. Aqui existem ainda muitas dúvidas que têm que ser acertadas, muitas situações que têm que ser resolvidas. A gente vem com os enamorados. Os enamorados falam que existe emoção, que existe sentimento, mas que existem muitas dúvidas aqui. Caminhos a serem seguidos, situações a serem vividas, enfim, tragam aí para a realidade de cada um quais são os obstáculos que vocês têm que suportar, têm aí que conseguir superar para vocês conseguirem fazer com que essa história efetivamente aconteça. Aqui muitas vezes vocês também se auto-sabotam. A carta da autossabotagem saiu nas duas tiragens, tanto na primeira como na segunda. Tanto o 8 de espadas como o 2 de espadas, eles são cartas muito parecidas, né?
Se vocês verem, as duas figuras estão vendadas, as duas figuras estão com espadas na frente do corpo, que é a parte racional. Aqui, o 2 de espadas, ele fala o seguinte: a nossa mente mente, a nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade. Olha a venda nos olhos. No fundo da carta, a gente tem um monte de nuvens e a gente tem o brilho da lua saindo por trás da mulher. Ou seja, a lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas a lua fala muito de confusão emocional. Ou seja, a nossa mente mente, a nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade. Uma vez que a gente não enxergue as coisas de uma forma muito clara, muito real, muito objetiva, a gente acaba se perdendo emocionalmente diante da situação, a gente acaba ficando confuso diante de tudo aquilo que está se vivendo, né? Então, cuidado aí com a autossabotagem, cuidado aí com vocês não estarem olhando as coisas de uma forma muito pequena. Abrem aí esse leque, procurem abrir a amplitude da visão de vocês, procurem olhar as coisas por outros ângulos também, de outras formas, tá? Eu tenho aqui em seguida o eremita. O eremita é uma carta que fala muito de saudade. Muitos aqui podem estar afastados, muitos aqui podem estar meio distantes, né? Mas existe emoção, existe sentimento. E o eremita, ele está sempre procurando uma luz no fim do túnel, ele está sempre procurando respostas para as indagações. Então a gente percebe que existe a vontade de fazer a coisa acontecer. Existe a vontade de tentar encontrar respostas, encontrar soluções. Tanto que eu tenho o eremita, que fala de se buscar essa luz no fim do túnel, né? De se buscar um posicionamento, seguido de um 9 de espadas, o tormento da mente. Se pensa tanto a respeito de uma situação que chega a perder noites de sono pensando a respeito. A gente chega a não dormir direito de tanto que a gente pensa e fica ali maquinando essa história toda na cabeça da gente. Então procurem também soltar um pouco essa energia, porque a energia do 9 de espadas é a energia que antecede a energia do diabo. Se entrar a energia do diabo aqui, já é um jogo lento, vai ficar mais lento ainda. Então procurem soltar um pouco essa situação, procurem pensar a respeito dessa situação, porque é quase impossível a gente deixar de pensar, né? Mas procurem pensar nessa situação de uma forma mais positiva, de uma forma mais favorável, de uma forma mais agradável para vocês. Usem os pensamentos de vocês a favor e não contra. Eu não gostei muito dessa carta aqui, ó. A que vem em seguida do 9 de espadas, que é o 5 de paus. O 5 de paus eu acho uma carta bem complicada, porque o 5 de paus fala que o nosso entorno está confuso, o nosso entorno está agitado. Muita gente pode estar se metendo, muita gente pode estar falando, muita gente pode estar opinando. Porque tem uma coisa muito séria, né, gente? Resolver a nossa vida, todo mundo sabe como resolver. É fácil, é só você fazer isso, fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Se fosse fácil resolver o problema do outro, resolveria-se primeiro os nossos, né? Então, essa carta pede pra gente muito cuidado, porque vocês podem estar sofrendo influência externa. Aqui em casos de triângulo, a gente entende que é a situação em que vocês vivem, mas as pessoas que não são um triângulo, tem gente que pode estar aqui falando demais. E o culpado disso somos nós. Porque para alguém se intrometer na nossa vida, para alguém falar da nossa vida, é porque nós estamos contando. Então o 5 de paus ele vem como uma carta de advertência, pedindo para a gente ficar um pouco mais de boca fechada. Boca fechada não entra mosquito. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que falar menos e ouvir mais. Porque essa carta fala que tem muita influência externa. Tem muita gente falando, muita gente se intrometendo, muita gente dando palpite. E quando a gente conta da nossa vida para alguém, a gente permite que a pessoa também dê opinião a respeito da nossa vida. Então, muito cuidado. Se vocês estão contando da situação para pessoas, procure evitar de fazer isso, tá? Quanto menos se falar aqui, mais fácil vai ser da história também poder ser resolvida. É bem aquela história, né? Sapo de fora não coacha. Então, quanto menos se falar, quanto menos se comentar a respeito da situação para quem quer que seja, melhor para vocês. A nossa carta do corte é um 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? A carta da carência, a carta da sofrência. Eu brincava, falava que era a carta da Marília Mendonça, porque é aquela carta que fala da gente se sentindo muitas vezes sozinho, perdido, triste, abandonado, no frio,
na chuva. É uma carta que fala que vocês não estão bem diante dessa situação. Porque o que é a carta do corte? É o fundo do baralho, que vocês estão vibrando inconscientemente diante da situação. Ou seja, vocês estão vibrando uma carência, vocês estão vibrando uma sofrência aí, porque a grande maioria aqui está afastado, né? O eremita vem nos falar de afastamento. Então a grande maioria está afastado. E o fato de não estar junto gera sofrimento, gera dor, gera desconforto. Então evitem, primeiro de tudo, de comentar da vida de vocês, tá? Com quem quer que seja. Quem tem que saber, quem tem que lidar, quem tem que resolver essa situação é vocês. Porque quem está vestindo esses sapatos são vocês. Vocês estão sabendo onde ele está pegando, onde ele está doendo, onde ele está machucando. Então evitem de ficar falando, evitem de ficar comentando, porque assim vocês evitam também das pessoas darem sugestão a respeito da situação. Isso é uma situação que quem tem que resolver são vocês dois. Então, é bem ficar de boca fechada mesmo. Está sofrendo, está doendo, estão se sentindo sozinhos, perdidos, tristes, estão. Mas existe sim aqui energia suficiente para que vocês consigam dar a volta por cima. Essa roda vai girar, essa roda vai trazer mudanças que são mudanças positivas. E vocês conseguem sim superar as adversidades e conseguem sim, caso vocês resolvam investir, esperar essa situação, vocês conseguem sim fazer essa história poder acontecer. Porém, é uma história que demora. Não é uma história rápida, não é uma história para ser resolvida em 1, 2, 3 meses, tá? Mas existe energia suficiente sim para vocês conseguirem superar e vocês conseguirem fazer essa história fluir, essa roda rodar, girar, trazendo novidades, trazendo coisas positivas aí para a vida de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil, espero ter me feito entender, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.